Boa noite, quem está chegando. Boa noite, pessoal. Tô só editando aqui a legenda e eu vou chamar já a nossa entrevistada. Prontinho. Maetel, de Campina Grande. Os irmãos de Mossoró fazem peso, as irmãs aí. Boa noite, Elisângela. Boa noite, irmã Gisele. Bem-vinda. Obrigada. Tá, estão pedindo para tirar os comentários quando a live começar mesmo. Às vezes a gente gosta de deixar os comentários para momentos de pergunta, né? Mas a gente pode desligar um pouquinho, porque realmente fica borrada a imagem. E se tiver algum problema, aí manda mensagem para o irmão Mardônios, às vezes a questão de voz e tudo, aí ele nos diz, porque aqui eu não tenho ninguém para dizer se. Então aí manda uma mensagem para ele, os irmãos da igreja da Ibrecem. Deixa eu só ver aqui. Temos vários irmãos já, Meline, irmã Vanusa, Caminhos Maternos. Segue aqui dentro Marta. Estou vendo Eterno, aí gráficos que eu já Rosana. acompanhei. Geise tá certa. Realmente sempre fica borrado, né? O rosto da entrevistada. Irmã Dani. Mas por mim não tem problema não, Gisele. Se quiser deixar aí, Certo. É mais pro pessoal que tá assistindo. Dá um incômodozinho mesmo. sim. Irmã Dani de Feira de Santana. O vídeo ainda tá carregando, viu, irmã? Tá em 65%. As irmãs esperando o devocional, eu acho que não vai chegar a tempo, mas espero que chegue ainda hoje. Rosana aí marcando presença. Então, as irmãs estão falando aí, Elisângela. Larissa, Marta, Marcela, colega de ministério. Sim, estou vendo aí já algumas irmãs que já deram à luz, né? Umas que eu É. tive a honra, já vi algumas aí que eu tive a honra de acompanhar, Eita, outras que estamos em oração para que o Senhor conceda também a bênção de ser mãe. amém, amém. Realmente é uma grande dádiva. Já vão quase 5 minutos, mas vamos esperar mais um pouquinho. Geralmente eu espero 8 minutos Sim, para iniciar. tá certo. Também estou vendo aí Aldeída, não algumas. sei quem é e de onde é. A Aldeísa Conhece? é enfermeira obstétrica aqui de Mossoró, é uma Ah, das nossas parceiras na atuação aqui da assistência ao parto. que joia. Marcando presença aí. A Aldeísa e já está nascer também entrou, é a empresa que a Aldeísa faz parte. Que joia. Dani, minha colega de trabalho, também está aí. Ah, joia. Que bom. Eliane falando que foi maravilhosa como doula dela. Larissa E ainda também, nem era doula oficial quando acompanhei Kelly. Eita, tem uma. Eu tô recebendo notícia aqui na live, como é, Lígia? Lígia, aproveita para a oportunidade para dar notícia de que tem um bebê novo chegando aí. Por isso estou aproveitando para. Eita, grande Eita, então bênção. ela tá grávida? Eita, Lígia,
Que notícia, Parabéns, viu? Lígia. É a notícia do Não é? ano. Deus Deus abençoe. abençoe. Se for gêmeos, aí se tiver doula, vai ter mais trabalho. Tirar esses dois meninos. Desafio, ó. Não acompanhei ainda a gestação de gêmeos, não. Gêmeos, ó. Pois é. Seria uma experiência em tanto, hein? Eu acho. Minha avó teve duas barrigas de gêmeos. Teve a minha mãe foi a primeira. Aí depois a minha mãe teve duas meninas, né, gêmeas, bivitelinas, totalmente diferentes. Uma morena e outra branca, branca dos olhos verdes. Para encerrar a gestação dela, ela teve gêmeos. Depois de ter mais 13 barrigas, eu acho. Aí encerrou com gêmeos. Bem interessante. Então você tem grandes chances de, se for agraciada com a maternidade, de gerar gêmeos, né? Gêmeos geralmente vem na segunda linha, né? Digamos assim. É, Se a sua avó teve, provavelmente a sua mãe não igual a minha teria, mas mãe, as netas, no caso, têm mais chance, probabilidade interessante. probabilidade de terem barrigas de gêmeos. Seria um desafio, imagino eu. Mas se Deus der a graça, se Deus der, ele dá graça, né? Pronto, Sim, nós com podemos certeza. começar. Eu vou desativar os comentários, certo? Se acontecer de houver algum problema, ninguém conseguir me escutar ou não escutar a Elisângela, manda mensagem ou para Mardônio. Talvez se mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram do Unidas, talvez eu vou conseguir ver, certo? Então, vamos desativar por enquanto e talvez, dependendo do andamento da live, a gente abre os comentários para fazer alguma pergunta, vai depender do andamento, certo? Deixa eu desativar aqui. Prontinho. Então, vamos começar. Vamos começar com a oração e logo em seguida eu vou pedir à entrevistada para se apresentar. Ela mesma vai se apresentar. Vamos orar. Pai bondoso, graças te damos, porque podemos aprender mais sobre a tua vontade, inclusive sobre as coisas que parecem que não têm tanta importância, mas certamente o Senhor dá importância e nos dá sabedoria. Sabemos que o caminho da sabedoria não é fácil, mas é deleitoso. A tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a compreender, a ter discernimento sobre a vontade do Senhor nos mínimos detalhes na nossa vida, para que possamos então viver dias melhores aqui nesse mundo, nesse lado do sol. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que a tua graça, que o teu Espírito esteja nos ensinando aos corações aqui, que essa seja uma oportunidade para refletir sobre nossas decisões, as implicações delas também. Pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, a irmã Elisângela Amém. pode se apresentar, dizer seu nome, quem é você, sua família, o que você faz. Vamos lá. Elisângela, né? As irmãs já ouviram aí meu nome. Cristã, né? Serva do Senhor, tendo o privilégio de pertencer à família de Cristo já há mais de 20 anos. Amém. Esposa de Mardônio, que está aí também acompanhando junto com a gente. Mãe Ótimo. de duas meninas, né? O Senhor até agora me concedeu duas heranças. Esther, daqui a pouquinho vai fazer 6 anos. Cecília, de 3, né? 3 anos. E as duas nascidas de parto natural, normal, humanizado, né? Tem vários nomes aí, a gente pode falar deles ao longo da live, né? Uma delas, Esté, né, nasceu por meio de um parto domiciliar planejado, e Cecília nasceu de um parto que a gente chama de um parto veicular, né? Não sei se a irmã Gisele já sabia, mas os planos era que Cecília tivesse nascido também num parto domiciliar, só que eu tive um trabalho de parto rápido, e aí não deu tempo as enfermeiras obstetras que iriam acompanhar o nascimento dela chegarem. Então a gente precisou o plano B, né, de ir para a maternidade, e aí não deu tempo chegar lá e ela acabou nascendo dentro do carro, na porta da maternidade, né? Então a gente diz que Cecília nasceu de um parto veicular. De formação, né, eu sou contadora, terminei a faculdade de Ciências Contábeis, passei num concurso público e trabalho na UFESA, né, já há alguns anos aí.
Mas após o nascimento das minhas duas filhas, né, e mergulhei nesse mundo, né, da humanização do nascimento e aí não consegui mais sair dele, né? Então, por ter tido dois partos, por gostar muito do assunto, e comecei a receber convites de algumas amigas e irmãs para ser acompanhante durante os seus partos, né? E a gente tem aí a irmã Keliana, a esposa do pastor Charles, aqui da nossa igreja, que foi uma das primeiras que eu acompanhei, né, no parto de Estevão, logo após, um pouquinho depois de ter tido Cecília. Então, eu resolvi, depois disso, fazer o curso de formação de doula, né, um curso oferecido por uma organização de São Paulo, ministrado em Fortaleza. Então, para poder ter, né, a formação mesmo de doula, e aprender mais, né? Assim, ter a formação e poder aprender mais para servir aí as irmãs e as amigas, as que me procuram para estar atuando junto com elas nesse momento tão importante da vida, né? Então, a apresentação, assim, no que concerne a essa live é mais ou menos isso. Ótimo, muito bom. Então, o tema da nossa live é Parto, a graça de dar luz naturalmente. E nós queríamos saber da nossa entrevistada, começando pelo parto não natural, quais seriam as implicações, Elisângela, do seu conhecimento, obviamente? Quais seriam as implicações de um parto não natural? Implicações sejam elas físicas, emocionais, e se quiser comentar um pouco as implicações espirituais também, mas pode se deter basicamente nas implicações físicas e emocionais dentro do seu conhecimento. Quais seriam essas? O que seria um parto não natural, né? O parto natural é aquele parto que algumas pessoas chamam de parto normal, parto humanizado, parto natural, aquele parto em que o bebê nasce por via vaginal, né? Aquele parto em que a criança ela nasce da forma como o Senhor concebeu. Então, qualquer parto que fuja dessa característica, né, de nascer pela via vaginal, a gente tem um parto por meio de uma cirurgia, que seria o que a irmã Gisele está chamando de um parto não natural. Então, a gente sabe que a cesariana, né, a cirurgia que é realizada para o nascimento, é uma cirurgia de médio porte e que traz riscos, né? Como toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, ele apresenta risco. E é importante que as mulheres elas sejam informadas sobre esses riscos, e se esses riscos eles devem ser assumidos em detrimento dos benefícios, né? A gente sabe que nenhuma cirurgia deveria ser feita, porque eu quero fazer uma cirurgia, né? A gente não faz uma cirurgia do coração, por exemplo, porque a gente quer. A gente não faz uma cirurgia de apendicite porque a gente quer. A gente faz porque a gente precisa, né? Então, da mesma forma, deveria ser a opção pela cesariana, porque a gente tem aqui, eu trouxe um dado de uma publicação americana de obstetrícia e ginecologia, que fez um estudo analisando mais de 1 milhão de partos, né? E a evidência que eles chegaram é que os nascimentos por via cirúrgica, eles representam 10 vezes mais riscos de morte materna do que um parto normal. Então, a gente tem aí um dado bem impressionante, né? E assim, que deveria fazer com que nós ficássemos de orelha em pé e bem atentas, rogando ao Senhor para que não precisássemos passar por um procedimento como esse, né? A outra coisa que a gente vê é que a maioria desses partos por via cirúrgica, né, as cesáreas, elas são realizadas de forma eletiva, né, um procedimento eletivo, que seria o quê? Aquele procedimento que é agendado o dia e horário. Então, o médico, né, o obstetra, junto com a gestante, eles escolhem um dia, ou na conveniência do médico, ou na conveniência da gestante, e marcam a cirurgia. E aí, quais são as implicações para isso? A gente pode ter aí um bebê que não está pronto para nascer, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é o bebê pronto para nascer quando a gente estiver falando do parto natural. Então, a gente pode ter um bebê que não está pronto para nascer, um bebê que nasce sem maturidade pulmonar, que é o último órgão que amadurece antes do bebê nascer, é o pulmão. E aí a gente tem o quê? Bebês que precisam ficar em incubadora, bebês que precisam ficar em UTI,
neonatal, porque ainda não estavam prontos para nascer, né? Ainda não estava com toda a sua formação desenvolvida. Outro impacto físico é a amamentação, né? A gente acha que o parto e a amamentação eles estão dissociados, mas não, eles estão intimamente unidos, né? Como toda a criação que o Senhor fez. Então, quando chega a hora do bebê nascer, uma mulher ela pode até começar a produzir leite ao longo da gestação, mas não é aquele leite que seria o leite suficiente para nutrir, né? Geralmente a apojadura, como a gente chama, a descida do leite, ela acontece logo após o nascimento. Então, o que é que acontece? Quando esse bebê ele é tirado de dentro da barriga num horário marcado, o organismo não entende, não sabe que aquele bebê nasceu, que aquele bebê precisava nascer e que o organismo agora precisa produzir leite para alimentar aquele bebê que nasceu. Então, algumas mulheres relatam dificuldades com a amamentação depois de uma cesárea eletiva porque não tem leite. E, de fato, não tem, porque o organismo ainda não estava produzindo. E aí você, além de ter tido um nascimento por uma via que não é a ideal, né, não é a normal e não é a natural, você tem o impacto direto também sobre a amamentação, né? E aí a amamentação é outro tópico que dá muito pano para a manga, né? Então, sobre a amamentação e o parto seria isso. A outra questão física, né, que é até um mito que a gente aproveita para trazer aqui a informação, é de que uma vez cesárea, eu tive a primeira gestação e foi uma cesárea. Então, uma vez cesárea, sempre cesárea? Não, né? O ideal é que, se você por algum motivo, justificado ou não, teve uma cesárea na primeira gestação, que você busque o parto natural na segunda, terceira gestações, né? Justamente por conta dos riscos aumentados. E quanto mais cesáreas você faz, mais esse risco ele aumenta, né? Então, se você tem uma primeira gestação que a criança nasceu por cesárea, e depois a segunda e a terceira, você vai somando esses riscos ao longo da gestação. Se você teve uma ou duas cesáreas, ou até três, é perfeitamente normal é possível que você possa ter um parto natural após essas gestações, né? No aspecto emocional, a gente pode citar, o que eu posso citar, o que eu mais escuto e leio nos relatos é a frustração, porque o que a gente vê ao longo da. Existe até pesquisa que retrata isso, que as gestantes, quando iniciam o pré-natal, 85% delas desejam o parto normal, o parto natural. E com o passar do tempo, durante a gestação, elas vão sendo desencorajadas, por outros motivos que a gente vai falar mais à frente. Então, quando elas não conseguem, né, e precisam ser submetidas a uma cesárea, elas se sentem depois frustradas por não ter conseguido, se acham incapazes, se acham fracas porque não conseguiram, né, parir daquela forma que desejavam. E junto isso no puerpério, com toda a questão de hormonal, né, que já impacta a mulher nesse período, né, e uma criança, um ser que você tem que aprender a cuidar, amamentar e tudo, então a gente percebe que causa frustração na mulher e que pode inclusive ser um dos motivos que leva a uma depressão pós-parto, né? No aspecto espiritual, a gente precisaria que a mulher ela sonde o seu coração, né? Porque quais são os motivos que a levou a desejar uma cesárea, né? Algumas mulheres falam que tem medo da dor, que não vai aguentar a dor, né? Então aí a gente precisa que realmente essa mulher, né? Ela se coloque em oração diante do Senhor, ela possa sondar o seu coração, porque eu até separei um versículo aqui em João 16, 21, que diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter trazido uma criança ao mundo, né? E aí a gente precisa lembrar de Filipenses 4,19, que diz que o nosso Deus, né, em sua riqueza e em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, basicamente, é que a mulher sonde seu coração e veja se a questão dela não querer aquele parto está na falta de confiança em Deus, né? Lembrar que se for a questão da dor, o Senhor concedeu assim, então Ele vai dar a graça, né, para a gente suportar aquela dor. E lembrar que depois dela vem a alegria por estar trazendo uma criança ao mundo, que é uma dádiva e um presente do Senhor. Entendi. Muito bom, muito bem colocado.
Dentro das implicações físicas ainda, Elisângela, de um parto não natural, você falou, né, que acontece da mãe não produzir o leite, porque o corpo não entendeu que o bebê nasceu e tudo. Você falou do bebê, o pulmão não está pronto, que é um último órgão, e também a mãe não está pronta, né, digamos assim, o corpo dela. Aí eu pensei também Sim. que, no caso de um bebê que não é amamentado, ele se torna um bebê mais frágil, digamos assim, do que os, uma vez que o leite materno é cheio de nutrientes que vai servir para o bebê, né? Sim. O bebê, quando ele nasce, né, ele nasce sem um sistema imunológico forte. As primeiras vacinas, digamos assim, que o bebê recebe é no nascimento, né? Pela via vaginal, no canal de parto, na vagina, o bebê vai receber essas últimas vacinas, né? Então, ele vai receber toda essa carga que tem aí quando ele passa por esse canal para fortalecer o seu sistema imunológico, que é finalizado e completado com o aleitamento materno, né? Como eu falei, a natureza ela é perfeita. Então, o leite materno, ele é único. O leite materno que eu produzo é diferente do que a irmã Geisa produziu, é diferente do que Larissa está produzindo, é diferente do que Kellyanne produziu, é diferente do que a irmã Gisele vai produzir. Certo. É um leite produzido exclusivamente para o bebê. Então, quando o bebê faz a sucção do seio, né? Quando a língua ela fica tocando na mama, ela é como se fosse ali um exame de laboratório, um exame laboratorial completo. É feito todo um raio-x do bebê, por essa saliva do bebê que penetra na mama da mãe e é emitido para o cérebro o resultado daquele exame. Então, o corpo materno vai saber se aquele bebê está precisando de mais cálcio, de mais ferro, de mais vitamina A, de mais vitamina D, de mais vitamina C, e vai produzir o leite adequado para as necessidades nutricionais daquele bebê. Então, há uma fórmula, né? O leite em pó, a fórmula, ele é feito de forma balanceada, mas é uma fórmula igual para todos os bebês, né? Então, um bebê que esteja precisando mais de cálcio, ou de ferro, ou disso ou daquilo, vão receber todos de igual forma. E o bebê amamentado ao seio, não, ele vai receber o que é necessário para ele naquele momento. Então, por isso Que que a amamentação perfeição, é bem importante. que perfeição, né? Das coisas que Deus faz, não tem nada aleatório. Mesmo após a Sim, queda, a gente vê assim, como Deus fez tudo tão perfeito. Muito bom. verdade. Interessante e um fato curioso no caso com o parto cesárea é que realmente não é algo natural e quem deu início a isso foi um homem que não tinha temor de Deus, né? E fez isso por perversão, né? Ele queria saber de onde ele veio, então por isso rasgou a barriga da sua mãe. Mostrando assim como um ato brutal e tornou-se, sim, um recurso usado para, digamos que em casos de urgência, né, para tirar o bebê não está não tá no, na direção certa, né? Então precisa, o bebê é tirado de forma abrupta, uma vez que ele não Sim. está, mas realmente não é algo natural, né? Incrível. Por mais que se tenha se tornado algo natural. Eu quase não escuto muito falar sobre parto natural. Só a minha avó e a minha mãe, que eu já acho assim uma graciada, que teve 4 filhos normais. Mas assim, da minha geração, a gente escuta muito o parto não natural, né? Que tem sido muito mais comum e muito mais propagado. E a gente já vai entrar então na segunda pergunta, que é a minha pergunta para você, não sei se você tem esse conhecimento. Por que o parto não natural tornou-se tão propagado? Você falou que 85% das mulheres desejam até um parto natural, mas no percurso parece que elas são convencidas a, a ter um parto não natural. Eu não sei se é por causa do desejo delas ou se é pelo desejo do médico. Então, qual seria o seu conhecimento dentro dessa área? Por que ele tem sido tão... O parto não natural tem ficado tão natural? Tem Tão ficado natural, tão. né? É, a Porque a gente não escuta muito inversão, falar. a gente tem duas frentes, né? A gente precisa analisar duas situações. A questão da equipe, né? Da equipe médica, a equipe multidisciplinar que atende a essa mulher.
e a mulher, né? Então, vamos falar de uma depois de outra. A gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para as mulheres que vão parir pelo SUS, é sobrecarregado, poucos profissionais para atender as gestantes, então eles não têm condições de dar um atendimento individualizado àquelas mulheres que estão ali. Às vezes, no pré-parto, nas salas de pré-parto do SUS, podem ter 8, 10, 12, 15 gestantes ao mesmo tempo, às vezes para um, no máximo, dois obstetras. Então, eles não têm condições de avaliar individualmente, né? E na equipe que a gente chama de um para um, uma equipe para uma gestante, né? Que é o ideal. Então, aquele médico ele não tem condições de assistir aquele trabalho de parto, né? Daquela mulher. Então, muitas vezes ele prefere realizar uma cesariana até por precaução, porque ele não tem como ficar ali fazendo a ausculta dos batimentos fetais, da forma como a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Na fase ativa existe um tempo para estar fazendo essa ausculta. Na fase do expulsivo também essa ausculta ela tem que ser mais próxima uma da outra. Então, às vezes, quando ele não tem como atender de forma individualizada aquela gestante, ele acaba levando aquela mulher para uma cesariana porque ele consegue resolver aquela situação de forma mais rápida, né? Isso em falando de SUS, é como se fosse uma linha de produção, né? Então, aquelas gestantes ali, o objetivo é nascer, não importa se é assim, não importa se é assado. É triste porque a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o percentual de partos por via cirúrgica seja de 15%. E a gente vê, como você falou, uma inversão, né? Parece que o parto por via cirúrgica, ele tem tido proporções muito maiores, né? O Brasil é o segundo campeão mundial em cesarianas, né? Num percentual inverso, o Brasil, na rede privada, tem maternidades que realizam até 95% dos seus partos por meio cirúrgico, né? Então, será que as mulheres desaprenderam a parir? Será que a criação, né, a natureza perfeita do Senhor agora está com problema e as mulheres não conseguem parir? Ou tem algo por trás disso, né? Então, a gente tem todo esse cenário brasileiro em relação ao SUS. Quando a gente vai para os planos de saúde e para os atendimentos particulares, a gente tem a questão financeira, né? Os planos de saúde, as operadoras, elas remuneram muito baixo um obstetra para atender a um parto. Então, o trabalho de parto, a gente sabe que ele pode levar 8, 10, 12, 15 horas, 20 horas, mais do que isso, né? Mais de 24 horas. Então, o médico, não importa se a mulher vai parir de forma rápida, como eu tive Cecília, ou se vai parir da forma mais demorada, levando mais tempo, como eu tive Esté, né? Esté, eu tive um trabalho de parto de cerca de 26 horas. Cecília, eu tive um trabalho de parto de 4, 5 horas. Então, independente do tempo que a mulher leve, ele vai receber aquele valor. Pode variar de 400, 500, 600 reais, dependendo do plano de saúde, né? Então, para o médico, o que é mais rentável financeiramente? É ele assistir uma mulher durante 12 horas e receber aquele valor, ou ele fazer uma cesariana, em que ele passa ali no máximo 1h30, 2 horas no hospital, e ele pode voltar para o seu consultório e receber as suas consultas de 200, 250 reais. Né? E aí a gente até indica, tem um documentário muito bom disponível no Netflix, eu não tenho certeza se está no YouTube, que é o Renascimento do Parto. Né? Ele retrata bem essa questão de o porquê o Brasil chegou nesse percentual tão alto de cesárea. Né? Em contrapartida, na outra frente, a gente tem as gestantes. Né? Boa parte das gestantes iniciam o pré-natal desejando um parto normal. E são desencorajadas ao longo da gestação dessa escolha, né? Ou desencorajadas pelo médico, que passa a gestação inteira já dando sutilezas de que não vai dar certo aquele parto normal, ou então das vizinhas, das amigas, das irmãs, a tia, a mãe, as pessoas próximas que falam muito mal do parto normal. E aí eu pergunto para você, Gisele, você conhece algum relato de parto normal? O que é que você escuta sobre parto normal? Eu sei que eu sou a entrevistada, mas eu vou devolver uma pergunta. Ótimo. Eu nunca escutei tão de perto o relato de alguém, mas escutei alguém falar que geralmente nos postos de saúde as mulheres falam muito mal do parto natural. E que essa pessoa sempre que ia para um posto, quando ela estava grávida, ela e o marido dela se distanciavam das demais, porque as demais sempre estavam falando mal. Mas minha avó comentava um Recorda de pouco alguma que era bem frase? sofrido.
Assim, Recorda de quero ver. alguma frase específica? Não. Não. Quando a gente começa a perguntar às mulheres, né? Quando as mulheres começam a falar das suas experiências de parto, o que a gente percebe é que a mulher, ela não está, não é que ela não gostou da experiência de parir. Muitas vezes esse medo, esse receio, ele está ligado à assistência ao parto, né? Então, aquela mulher que vai para o hospital e não é permitido o acompanhante da livre escolha dela, né? Muitas mulheres desejam que os esposos estejam presentes nesse momento, porque é a pessoa com quem mais tem intimidade é a pessoa com quem elas querem dividir aquele momento. Então, elas são proibidas de terem o acompanhante da sua escolha, apesar de ser lei federal e é garantido à mulher desde 2005 a escolha, né, do acompanhante, mas muitas maternidades infringem realmente a lei do acompanhante e não permitem. Então, elas não podem ter o seu acompanhante, elas são privadas de se movimentarem livremente, elas têm que ficar presas a uma cama com um soro na sua veia, elas não podem se alimentar, elas não podem beber água, né? E a gente sabe que trabalho de parto, o nome é trabalho, porque realmente é um trabalho, a mulher demanda muita energia, né? Então ela precisa estar bem alimentada, bem hidratada, então se ela não estiver assim, ela vai realmente desfalecer, porque ela está empregando ali muita energia e não está recebendo o aporte energético para aquilo. Muitas mulheres sofrem violência obstétrica durante esse parto normal, né? Normal, que a gente chama entre aspas, porque elas têm a sua barriga empurrada para abreviar o nascimento, elas são obrigadas a parir deitadas, que não é a posição mais fisiológica para parir, né? Elas recebem xingamentos, né? Muitas delas escutam xingamentos nesse momento, então, é todo essa má assistência ao parto que leva as mulheres a falarem mal do parto normal. Mas quando você escuta relato de mulheres que tiveram uma boa assistência, que tiveram uma equipe alinhada com as suas escolhas e as suas decisões, uma equipe que toma decisões baseadas em evidências científicas, uma mulher que tem liberdade de posição para parir de cócoras, para parir numa banqueta, para parir sentada, deitada, se for a vontade dela. Algumas também têm o desejo de parir deitada, se for a vontade dela, se for a posição que ela se sente mais confortável, ok, mas não por imposição. Então, é a má assistência que leva a essa má fama do parto normal, e não o parto em si. Então, é esse conjunto de fatores que levou o Brasil ao cenário que ele tem hoje. E aí é difícil você querer, é muito difícil a gente remar contra a maré, né? A gente tem aquela questão da psicologia das massas, né? O comportamento de manadas. Está todo mundo fazendo uma coisa, a nossa tendência, pela questão da segurança, é a gente ir no mesmo caminho. Então, é difícil você ver todo mundo seguindo por um caminho e você fazer o caminho inverso, né? Então, só com muito estudo, muita informação para poder você conseguir vencer o sistema, que é muito pesado. Poxa. Então é uma questão realmente de ganância. Envolve muito o Também, financeiro. Tem muito interesse por trás disso. Para que, bastante. então, muito triste. Em outros países, o índice é menor. Tem uma explicação por isso? Para isso, assim, lá eles entendem ou são educados que o parto natural é o ideal? Ou eles não são tão gananciosos e ladrões como aqui? Tem alguma coisa Tem as porque o duas. Brasil tá na frente, digamos assim, liderando o ranking de cesáreas. Exatamente, né? É a ganância mesmo e a falta do olhar para o outro, né? E aí, em países de primeiro mundo, inclusive tem países da Europa que a mulher recebe um incentivo financeiro do governo para parir em casa. Então, vai na contramão, né? O Brasil tem andado na contramão do que o resto do mundo tem feito. Porque uma gravidez de risco habitual, né? A gente não pode dizer que uma gravidez não existe gravidez sem risco. As gravidezes elas são consideradas gravidez de risco habitual ou então a gravidez de alto risco. As gravidezes de risco habitual nos países do primeiro mundo, elas são acompanhadas por midwives, né? Que são as parteiras. Então, só quando precisa de uma intervenção médica é que o obstetra é chamado. Por quê? Porque isso é menos oneroso para o sistema de saúde, porque é mais barato você ter uma enfermeira obstétrica, né, que seria a profissão que a gente tem aqui, assistindo a um parto, do que o obstetra, né?
você, quando você tem bebês nascendo por via normal, passando por todo o processo para o qual ele foi criado para ser daquela forma, você tem o menos uso de UTI neonatal, que é super caro, né? Uma diária no UTI neonatal é muito cara, porque você tem equipamentos, médicos neonatologistas, né? Plantonistas. Então, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, eles também querem baixar os seus custos de uma forma segura para a mulher. Então, por isso que lá é bem mais incentivado o parto normal do que uma cesariana. Tem mulheres, assim, a gente escuta relatos de brasileiras, né, que aprenderam essa cultura cesarista do Brasil, elas vão morar em outros países e querem ter cesáreas e diz que o sistema fica obrigando elas a terem um parto normal, né? Mas por quê? Porque é o melhor, é o mais benéfico e o mais barato também. Muito interessante. Então, até agora só falamos do parto não natural e queremos passar para a segunda parte, que seria o parto natural mesmo. As implicações, dentro do que você já falou, já deu para pegar muita coisa, porque falamos do negativo, podemos ver o positivo, mas de forma direta, o parto não natural, quais seriam as implicações físicas, emocionais e também espirituais? Se você tivesse É, de defender o parto natural, o que você diria? Além do que já disse, né? Até agora acho que você defendeu bastante o parto natural, mas pode ser mais direto. primeiramente, por ter sido a forma como Deus criou para que os nascimentos acontecessem. Então, se nós não temos nenhuma condição que impede aquela mulher de ter um parto normal, um parto natural, não deveria ser uma escolha indiscriminada, né? Fazer uma cesariana. E por todos os benefícios que eu falei, né? O pulmão, para você ter uma ideia, o pulmão, que é o último órgão que amadurece do bebê, quando o pulmão está pronto, o bebê, o pulmão do bebê libera um hormônio na corrente sanguínea da mãe chamado surfactante. Quando esse hormônio, o cérebro da mãe reconhece a presença daquele hormônio na corrente sanguínea, ele começa a desencadear, então, o processo do trabalho de parto. O organismo diz, opa, um sinal aqui de que esse bebê está pronto. Agora eu vou começar a minha parte de liberar os outros hormônios, trabalhar as contrações uterinas para que esse bebê nasça, né? Então, é um bebê que vai nascer no tempo dele, né? É claro que tem os riscos, né, inerentes a qualquer nascimento, que são mínimos, mas o bebê pode também nascer de um parto normal e não nascer bem, mas as chances é que ele nasça bem, né? Então, quando ele nasce passando pelo canal de parto, pela via vaginal, ele recebe ainda todos essas vacinas, como a gente já falou, né? O processo de amamentação ele vai acontecer de forma mais natural, porque o corpo já compreendeu que o bebê nasceu e que agora precisa. Terminei o processo do parto, agora eu preciso entrar com a prolactina, preciso fazer essa mulher começar a produzir leite, né? Então, aí, mais uma vez, o cérebro atua, identificando que esse bebê nasceu e libera o hormônio da prolactina para que esse bebê comece a ser alimentado. Para a mulher, os benefícios para a mulher, né? A mulher tem uma recuperação mais rápida, né? A gente vê aí mulheres que pariram de forma natural, já conseguem se levantar sozinhas, já tomam um banho sozinhas, já conseguem sentar para amamentar os seus bebês. A recuperação é bem mais rápida, né? Então, e sem contar que as mulheres que desejam ter muitos filhos, né? Quando a mulher é submetida a várias cesarianas, os médicos dizem que a mulher só pode ter 4 cesáreas no máximo, porque ela fica. Geralmente o corte do útero ele é feito no mesmo local. Então, você imagine o mesmo lugar sendo cortado e costurado várias vezes, né? Ele vai se tornando mais fino. Desculpa. Então, assim, para as mulheres, inclusive, que desejam ter muitos filhos, né? É importante que elas tenham conhecimento disso, de que se submetidas muitas vezes a uma cesariana, a tendência é que o útero não suporte mais, né? E ele se rompa. E aí a gente pode levar uma hemorragia e a morte materna. Então, por tudo isso, né? Pelas outras coisas que eu já citei, o parto normal, natural, ele deve ser a primeira escolha da mulher. É claro que com isso a gente não demoniza a cesariana, né? Uma cirurgia que está aí, a gente também sabe que Deus, né, é o médico dos médicos, então se ele possibilitou esse conhecimento ao homem de desenvolver uma cirurgia que pudesse abreviar os nascimentos que realmente precisam, né? A gente está aí para dizer que sim, a cesariana também ela é benéfica quando é preciso.
E são pouquíssimos os casos em que uma cesariana ela é realmente indicada, né? Então é isso. Tenho notado que a medicina atual, poderia dizer atual, mas nos últimos séculos, ela é muito cirúrgica, né? Intervenção cirúrgica. Eu até ouvi falar que, por exemplo, não temos uma ênfase muito grande numa boa alimentação. Por não ter uma boa alimentação, às vezes começa a estourar em algum lugar do corpo alguma coisa e você precisa de uma intervenção cirúrgica para isso. Mas se tivéssemos uma rotina de uma boa alimentação, exercícios, eu creio que seria mais difícil necessitar de uma intervenção cirúrgica, seja em qualquer outra área. Mas eu noto que a medicina atual tem muita ênfase nessa questão cirúrgica, uma parceria também muito grande com as drogarias, Sim. com medicamentos, né? E não com o natural também. Porque a gente sabe, por exemplo, ferro, onde a gente encontra ferro, beterraba, parece que nas próprias frutas, verduras, tudo isso tem nutrientes que o nosso corpo precisa e a gente consegue lá. A gente vai buscar no remédio, aí o remédio tem seus efeitos colaterais e muita gente dependente de muitos remédios aí. Então parece que eles só sabem passar remédio, né? É difícil uma medicina, a gente chama de integrativa, não sei, que É estuda mais o integrativa, valor dos homeopática. alimentos, menos cirúrgica, digamos assim. A gente também não pode só falar mal do médico, né? O médico, durante a sua formação, ele tem mesmo essa formação de intervencionista, né? É O isso. médico, ele é formado para atuar quando alguma coisa está dando errado, né? Então, Não preventiva. é difícil para um médico assistir a um parto sem colocar a mão, né? Por quê? Porque ele foi treinado durante a sua formação de que ele tem que intervir, como se alguma coisa estivesse saindo da, 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 do normal, né? Do curso normal, e ele tem que intervir. Então, também é difícil para um médico que passou todos esses anos nessa formação intervencionista, né? De intervir, de tratar a doença, né? Que gravidez não é doença, um parto, a gente não para porque a gente está doente, né? Mas é difícil para o médico não conseguir intervir naquilo ali. Então é por isso que em países desenvolvidos essa assistência ela é feita pelas enfermeiras obstetras, né? Que aí sim é a formação delas, é de realmente partejar, né? Não é. Muitas vezes a pessoa, porque doutor Fulano fez o meu parto, né? E não, quem faz o parto é a mulher. O papel do obstetra é partejar, é ele assistir aquela mulher parindo. E quando alguma coisa sair do curso normal, é que ele deve intervir para que não tenha nenhum problema com a mãe ou com o bebê. Mas é difícil para a cultura que a gente tem, para a formação médica, de ele assistir sem intervir, né? A formação, infelizmente, que é assim. Alguns obstetras, né? Tem alguns obstetras, né? Tem obstetras bons na nossa região e que saíram, né, dessa linha intervencionista e foram buscar evidências atualizadas, e muitas delas têm que ser fora do país, e conseguem sim praticar uma obstetrícia sem essa intervenção toda. É só a gente procurar e achar onde eles estão. Interessante também como a cosmovisão bíblica, ela muda as coisas mais elementares da vida, assim. Se a gente olha para as escrituras, a gente vê o parto natural, né? Como você falou, citou o versículo que fala sobre a dor. O Senhor já disse que iria ter a dor, mas que ao bebê, ao nascer, você teria a alegria de ter aquela criança em seus braços. É uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, eu quero lá sentir dor, eu quero aquela coisa mais prática e tudo. Então, sua cosmovisão, que queira que não, influencia a sua forma de reagir às circunstâncias da vida, suas escolhas. De alguma forma, Sim. o que você tem de doutrina, conhecimento, vai influenciar você, né? E aí você estava Verdade. falando sobre Obstetra. obstetra. Sim. Então a gente já pode seguir falando sobre o papel de uma doula, né? Sim. Não sei se é a mesma coisa ou se tem Não. diferença. Então, se eu, como brasileira, quero quebrar esse ciclo de intervencionismo, eu quero ter um parto natural. Lígia está aí assistindo, né? E outras irmãs que estão desejando, já estão casadas, estão na linha. Outras solteiras também, já é a hora de formar o pensamento, né? Para formar o pensamento quando já estiver casado e grávida, não. Isso tem que ser formado antes, né? Para poder preparar a gente de antemão, digamos assim. Mas como seria? Se eu quisesse ter um parto natural hoje, o que eu precisaria?
O que que é uma doula, o que que uma doula faz, como é que eu poderia montar essa equipe que, como você falou, é uma equipe de assistência, não vai fazer o meu parto, vai só assistir, mas como é que funciona isso? A primeira coisa é a gente colocar diante do Senhor nosso desejo por um parto assim ou por um parto, né, de outra forma, e aguardar, né, e confiar que o Senhor há de dar a resposta, né, porque como você, na oração que você fez, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, se colocar aberta à vontade do Senhor para a sua vida, eu acho que é a primeira Amém. coisa, né? A partir daí, conhecimento, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, conhecimento, eu acho que conhecimento envolve todas as áreas. É conhecimento teológico, é conhecimento da Bíblia, da palavra, para você servir melhor ao Senhor. É sondar o seu coração para saber se a sua escolha é apenas para a sua glória ou é uma escolha para a glória de Deus. Eu quero ter um parto assim porque eu vou me recuperar mais rápido, eu tenho que voltar para servir na minha escola bíblica, eu tenho que me recuperar logo porque eu tenho meus outros filhos para servir, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha casa. Eu nunca esqueço de irmã Catarina, né, a esposa do missionário Ronaldo Weber. Ela sempre me incentivou, assim, foi também uma incentivadora nessa minha escolha para estudar o parto, né? Porque ela disse que teve todos os seus partos naturais, normais, e porque com poucos dias ela conseguia estar de volta à sala da EBD, né? Então nós temos honrado o Senhor com as nossas escolhas. Ela ia para a EBD levando o bebezinho dela com dias. Ela não esperava um mês para voltar às suas atividades, né? Então nós temos honrado ao Senhor com as nossas escolhas, né? Então a primeira coisa, conhecimento, buscar conhecimento. Conhecimento ele está aí disponível, né? Eu sei muito pouco sobre esse assunto, é um mundo muito vasto. Então, buscar, procurar as pessoas que conhecem, procurar as pessoas que entendem, se informar com base nas evidências científicas, não achar que o médico, né? Porque o médico ainda é aquela figura que a gente coloca muitas vezes num trono, né? De que o médico é o detentor de todo o saber, né? Então, a gente precisa ter conhecimento, inclusive, para confrontar algumas decisões que o médico faz, né? Você vai falar, não, a gente vai marcar a sua cesariana. Mas por quê, doutor? Eu estudei, eu vi que uma cesariana, as indicações são essas, são aquelas, né? Então, queria saber por que, que o senhor... Não, não queria me submeter a uma cirurgia, porque eu sei que tem 10 vezes mais vezes de risco de eu morrer do que se eu tiver um parto normal. Então, discutir mesmo com o médico de forma franca, aberta, né? Não precisa você insultá-lo, nem você desrespeitá-lo, né? Mas é o seu corpo, é a sua vida, é a vida do seu filho, né? Que está ali em e aí, falando especificamente sobre o que é doula, né? A doula, ela vem da palavra grega, tem origem numa palavra grega que significa mulher que serve. E uma vez eu conversando, recente, eu acho que um ano e pouco, eu conversando com um pastor aí em Natal, ele, doula, essa palavra me lembra alguma palavra grega, ele estudou grego. Doulos, a palavra servo na Bíblia, ela origina da palavra grega doulos, né? Então, tem todo sentido, Elisângela, doula, servir, né? Por causa do servo lá da tradução grega. Então, doula é isso, é a mulher que serve, né? É a mulher que serve a outra mulher. Então, mas de que forma prática, Elisângela? De forma prática, como é que você serve essa outra mulher? A doula, ela acompanha a gestante durante a gestação, durante o seu trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato, né? Durante a gestação, provendo essa mulher de informações, né? Para que ela possa conhecer, porque muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, quando a gente estuda e conhece, muitos desses medos eles são desmistificados. Durante o trabalho de parto, com o alívio da dor, né? A mulher, durante o trabalho de parto, nas contrações, que ela vai sentir dor, a gente usa métodos não farmacológicos para alívio da dor, como massagens, compressas, técnicas de respiração, exercícios que ajudam a melhor posição do bebê. E a gente vai atuando ali com aquela mulher durante o trabalho de parto para que ela possa enfrentar aquela dor e sabendo que daqui a pouco o bebê dela vai nascer. E como a Bíblia diz, ela vai ter agora só então a alegria, né? Durante o pós-parto imediato, a gente auxilia nessa questão da formação do vínculo, nos primeiros cuidados com o bebê e também com a amamentação, que a gente tem que esquecer um pouco aquelas figuras de propaganda de Ministério da Saúde, né, de que a amamentação é aquela mulher linda, maquiada, sorrindo, com aquele bebê perfeito aqui ao seio, arrumada, com a camisola bem bonita, um bebê bem lindo.
Porque, né, desromantizar também a amamentação, porque não é assim, é um processo de aprendizado para a mulher, para o bebê, né? Então, a doula, ela ajuda em toda essa questão, né? Se eu tivesse que defender essa questão da doula, né, a gente pode lembrar de uma frase de um médico que é bem dessa linha da humanização do nascimento, que ele diz que se doula fosse um remédio, seria antiético não receitá-lo, né? Então, a gente tem as evidências, né, vários estudos que mostram que a doula diminui a quantidade de cesarianas, diminui o uso de analgesia, porque a analgesia, apesar de ser bom, mas como você falou, é um medicamento, né, é uma intervenção, a gente sabe que uma intervenção leva a outra. A gente também ajuda a integrar o esposo, né, para ser esse acompanhante e fazer com que ele também possa ali estar junto da sua mulher assistindo na hora do nascimento. É um trabalho importantíssimo, Elisângela, assim. Só você comentando aí é encantador. Agora, tem sido formado mulheres para isso? É isso? Vocês têm cursos? Vocês têm contato com outras mulheres em outros estados do país? Como funciona? Tem uma organização? Alguma Sim, coisa? a profissão de doula, né, ela foi reconhecida no Código Brasileiro de Ocupações, já é uma profissão reconhecida. Aqui no Rio Grande do Norte existe a Associação Potiguar de Doulas, né? Tem diversas instituições no Brasil que promovem cursos, né, para a formação de doulas, para a atualização de doulas. Aí em Natal tem um espaço, o Espaço Moara, tem uma enfermeira obstetra aí também, a Clarissa, que atua bastante nessa área, né? Em Fortaleza, aqui perto do Rio Grande do Norte, que foi onde eu fiz, também tem espaços, né? Tem a Mãe do Corpo, que foi onde eu fiz o curso. Então, existem inúmeras doulas aí pelo Brasil e associações, e também com as suas lutas políticas, né, para que possam ser aprovadas lei de doulas, para que recentemente aqui no Rio Grande do Norte foi aprovada a lei de doula, que garante à mulher a presença de doula durante o trabalho de parto e pós-parto imediato para as que desejarem. Interessante. Então, financeiramente falando, em termos de números matemáticos mesmo, quanto custaria ter uma doula? E se precisa, Varia, ela vem né? junto com a equipe ou é só ela? Você paga ela Só, mais a equipe? Ou é é ela tem só uma equipe? a doula, né? Ela gera a doula é a equipe da mulher, né? Então a doula é inclusive importante que a doula não esteja vinculada a nenhum médico para que ela possa dar essa assistência independente à mulher, né? Porque também a gente já tem casos de doulas que se ligam a médicos e os médicos acabam orientando as doulas para que orientem as gestantes para aceitarem determinadas situações, porque sabem que a mulher estabelece esse vínculo emocional com a doula. Né? Então, a gente, inclusive, orienta que a doula ela seja a equipe só da mulher, né? De livre escolha da mulher, sem vinculação com o médico. Né? O importante para a doula é só que ela tenha um backup, porque o parto, né, não avisa hora, não avisa dia, então, se por acaso a mulher que foi escolhida como doula naquele dia e horário não puder assistir, que ela tenha um backup, uma outra doula de sua confiança para encaminhar para aquela mulher. Mas em relação à doula, né, o valor ele pode variar de acordo com o lugar, com a região, mas é algo que gira em torno de R$ 1.000, podendo ser um pouco mais, podendo ser um pouco menos, dependendo do serviço que a doula oferte, né? Porque, assim, como eu disse, é um acompanhamento que vem desde a gestação. Daí a gente faz encontros pré-natais com essa mulher, no mínimo 3 encontros, né, durante a gestação. A gente tem que estar disponível para aquela data provável do parto. Então, naquele período ali, entre a 37ª semana e a 41ª, que é onde normalmente os nascimentos ocorrem, eu não posso me comprometer com viagem, eu não posso me comprometer com nenhum outro compromisso, nem com outra gestante, porque se a mulher for parir naquele intervalo de semanas, eu tenho que estar à disposição dela. Durante o trabalho de parto, a gente sai de casa de manhã, de madrugada, né? Na hora que a mulher precisar e passa o dia todo e fica ali até o nascimento, até depois que o bebê nasce, né? E ainda tem as consultas, os encontros de pós-parto, né? Que a gente faz pelo menos 2 encontros. Então, assim, a gente precisa estudar, se atualizar, fazer cursos, né? Então, o custo envolvido para toda essa questão, né? E aí a gente lembra só que nessa nossa modernidade, né, de a gente ter sempre mais coisas do que a gente precisa, quando você coloca na ponta do lápis,
Muitas vezes a gente faz um enxoval com alguns itens supérfluos, né? Que o bebê não vai precisar, ou porque a gente acha lindo aquele enxoval de revista, né? Vi lá no Instagram de fulano aquele enxoval maravilhoso e muitas vezes até coisas que podem até prejudicar o bebê. Então, assim, se a gente puder fazer uma economia aí ao longo, né? Escolher comprar itens mais essenciais, tem muitos bazares hoje em dia, né? Que as mães podem comprar muita coisa de segunda mão que praticamente não são gastos, né? Como bebê conforto, berço, banheiro, tudo isso são itens que ficam bem conservados. Então, você vai vendo aí de que forma você pode fazer uma economia e contratar a sua doula. Mas que também a doula não é condição para a mulher parir. Como eu disse, quem faz o parto é a mulher. Então, ela estando bem informada e tudo, ela vai conseguir sim parir se não tiver uma doula. Claro que ela tendo uma doula, os relatos que a gente ouve, né, de mulheres que têm doula, a última que eu acompanhei, quando eu perguntei depois de uns 15 dias como é que ela estava, ela disse que ela estava pensando no próximo. Eu digo, então significa que sua experiência de parto foi maravilhosa. Você está querendo ter outro? Incrível, incrível. Eu acho que, então, em termos de números matemáticos, eu acho que não tem nada que pague uma doula. Eu acho que todo investimento é baixo diante do resultado, eu penso. E eu acho que Sim, para uma doula, para ela fazer isso, acho que mais do que uma profissão, ela deve encarar como uma vocação, porque estar à disposição assim, você ir sem saber que horas você vai voltar, tem que realmente amar o que faz. É uma sim. vocação mesmo. Tem que gostar. Então, graças a Deus pelas doulas que têm surgido. Então, estamos nos nossos últimos minutos mesmo. Temos pouquíssimos minutos. A hora voou. Eu achei que a gente teria mais tempo, mas a hora Qualquer voou coisa, mesmo. se terminar, a gente entra de novo, só para finalizar. Pode ser. Então, você pode talvez colocar em últimas palavras, Elisângela, e finalizar, dando seu encorajamento para que as mulheres, então, nesse mês das mães, quem não é mãe, quer ser mãe, quem já é mãe, talvez esteja pensando no próximo filho, seu encorajamento para, então, ter um parto natural e buscar esse tipo de informação e mudar a cosmovisão. Está quebrando realmente paradigmas e quebrando todo um sistema que a gente já tem sido educado por anos, né? Não é fácil. Mas as É escolhas que verdade. você já falou aí, as recompensas parecem ser muitas, né? Então pode Sim. falar. Como eu falei antes, né, que você ore ao Senhor, coloque diante dele o seu desejo por um parto natural, da forma que ele concebeu, receba a vontade do Senhor para a sua vida, né? Se informe, estude, as informações estão aí com a internet, a gente consegue acessá-las, né? Busque por profissionais que sejam orientados para a humanização do parto. Procure a doula da sua cidade, né? Geralmente a gente já tem mais de duas, três, cinco. Natal tem muitas doulas, Fortaleza tem muitas doulas, Mossoró a gente teve curso aqui recente, então tem muitas doulas. Busque uma doula, né? A doula também não cobra para dar orientação. Então, os partos que você já acompanhou, esse obstetra, você acha que ele é mais humanizado, que ele vai querer me induzir uma cesárea, né? Converse com outras mulheres, vejam como foi a experiência de parto delas, vejam se elas relatam a experiência de parto pelaquela questão do parto, da má assistência ao parto. Então, busque um profissional na sua região que seja realmente alinhado com a humanização, né? E por tudo que eu já falei, se for possível, tenha uma doula para chamar de sua, né? Porque eu tive doula nas minhas duas gestações de Udita, que até já vi que ela entrou aí na live, não sei se ela ainda está. Uma bênção de Deus na minha vida, nas minhas gestações, né? E só elogios e só agradecimento, e ela está nas minhas orações, porque o Senhor fez com que ela cruzasse meu caminho, né? Inclusive me incentivou para fazer o curso e participar, né? E eu tenho atendido aqui em Mossoró junto com ela na Florescer Materno, e é isso. Que bênção. Já estamos, realmente vai ter que encerrar a live, talvez voltar. Então, o pessoal que está aí, se puder voltar para a gente encerrar essa live com mais, só uns 2, 3 minutinhos no máximo, certo? Realmente é um tema muito abrangente. 1 hora é pouco tempo para falar sobre tudo. Então, eu vou É chamar aqui você verdade. de novo, viu? Tá bom. Deixa só mais 6 segundos e vai encerrar a live.
Obrigada para quem voltou. Muito obrigada, pessoal. Sim. Então vamos Pessoal, tá lá. voltando aí. Deixar os comentários em aberto aqui. Pode falar, Pronto. Elisângela. Então, essas Então, são as suas concluindo, palavras, né? né? Uhum. Sim. Primeiro agradecer, né, a você pelo espaço, parabenizar pela iniciativa, né, das lives, no mês de maio aí especial para o Dia das Mães, né? Estou acompanhando aqui as outras irmãs também que estão com os seus temas, né? A live da semana passada foi excelente, com a Larissa Ferraro. Já estou aqui contando os minutos para da próxima semana com a irmã Meline, né? Uma Muita pessoa gente. também, Todo dia eu recebo mensagem perguntando se vai ser essa porque eu semana, se vai tenho ser a outra. uma pessoa também, porque eu tenho uma grande admiração, né? E de dizer que é, oro pela sua vida para que o Senhor continue mantendo você firme aí no seu propósito, no seu ministério, né? De levar a palavra dele e não só limitada, né, ao que tá ali escrito entre aqueles 66 livros, porque a gente sabe que dali surgem muitos e muitos temas, né, como esse, e que a gente pode estar honrando ao Senhor em cada uma dessas áreas, né? Verdade. Eu gostaria então de encerrar mesmo agora só com um versículo, né, que eu sempre falo para as minhas gestantes, né, porque no parto normal a gente não sabe a hora que o bebê vem, né? É na hora que o Senhor terminar de aprontar aquele serzinho ali, que tiver tudo ok, é a hora que ele vai nascer. Então a gente não sabe se é com 37 semanas, 38, 39, 40, 41 ou se vai ser antes. Mas eu gosto de dizer muito a elas quando elas estão bem ansiosas, né? Ah, será que vem? Será que não vem? Será que vai nascer? E aí tem um versículo em Isaías 66, 9, que diz assim: Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu que faço dar a luz? Pergunta Deus, né? Então, aquele que concebeu a vida, né, como o versículo diz, ele não vai fechar o ventre. Vai chegar a hora de você nascer, confie no Senhor, entregue a Ele, né? O Senhor foi moído na cruz, né? Por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Sofreu como nenhum de nós jamais vai sofrer. Então, a gente consegue sim, pela graça e pela força do Senhor, suportar essas dores, né? De parto. Lembrando do sacrifício do nosso Senhor na cruz, que foi muito maior do que tudo isso. E mais uma Amém. vez, obrigada, Gisele, por ter lembrado de mim quando pensou nesse tema. Nós que agradecemos. Para mim foi um grande incentivo. Não sei se Deus tem planos para casamento, mas certamente esses conceitos já vão estar, estão cozinhando já aqui na cabeça. Certamente para ter uma escolha de um parto natural, né? Eu espero que as meninas que estão aí no gatilho, Ligia já está grávida, né? Então já vem um bebê por aí, já está de olho. Érica, né, que casou agora, tem decisões para tomar, já tem também o encorajamento de Larissa na família, né, digamos assim. Graças pelo seu ministério, imagino eu que é um ministério que você tem, auxiliando as irmãs na igreja, e você está mudando a cosmovisão, digamos assim, levando a cosmovisão mais bíblica nessa área e trazendo benefícios para as mulheres. Então, é incrível como quando a gente se coloca à disposição do Senhor, não falta formas de servir e de glorificar. O alvo maior é a glória de Deus. Agora, como glorificar nas coisas pequenas, Deus vai nos conduzindo. E Deus te conduziu através do seu próprio parto, digamos assim, dessa forma, né? E usou pessoas na tua vida para encorajar nesse sentido. Então, graças a Deus É por isso. verdade. Me encorajou e eu espero que tenha encorajado também outras irmãs aí. Quem já teve o primeiro vai ter o segundo, quem teve o segundo talvez queira ter um terceiro, quem não teve nenhum já pode ver dessa forma, né? Então, que Deus continue te usando, Elisângela, na vida de muitas pessoas, sejam crentes ou descrentes, quando você passar, que você possa deixar o bom perfume de Cristo nessa cosmovisão mais bíblica, digamos assim, e que se você seguir acertadamente, eu acho que vai, sim, colher os frutos, né? Nossas escolhas têm consequências ou têm realmente frutos, têm os benefícios, digamos assim. Então, É eu te verdade. agradeço. Dá tempo só de ler. Sim, Dá tempo de ler só dois trechinhos de dois relatos de parto, dois últimos partos que eu acompanhei sobre a dor, porque eu acho que é um dos sim, maiores. Uma as duas que são crentes, né, que eu acompanhei por último,
E ela diz assim, finalizando o relato dela: e todo desespero e agonia passaram incrivelmente, né? Um testemunho do texto lá de João, que eu li antes. Ah, Que uma alívio e que Bíblia. felicidade. Agradeço imensamente a Deus por ter passado todo esse processo. Foi o parto, né? Meu corpo precisou passar, trouxe meu bebê ao mundo e não me arrependo em nenhum momento. E a outra diz assim, e eu clamei, e clamei outra vez durante as contrações, né? Ela faz esse relato durante as contrações, que ela clamava para que a filha dela viesse. Eu clamei e clamei mais uma vez. Eu sabia que Deus estava ali, mas ele parecia não me ouvir. Aprove ao Senhor não me poupar da dor nem do sofrimento. E eu vivi cada contração, clamando e esperando que em algum momento meu clamor fosse atendido. Clamei ao meu Deus por socorro e ele me socorreu dessa vez. Mas ali naquele leito de hospital eu constatei quão grande é a minha fragilidade. Meu corpo é apenas como a erva, que com o sopro se esvai. Mas quando sou fraca, então é que sou forte, porque vejo mais nitidamente a força de Deus em mim. Quando eu coloquei nele a minha confiança, ele se inclinou para mim. Embora não tenha me livrado do sofrimento e do medo, transformou a tempestade em bonança e a tristeza em regozijo. E me deu a alegria de reviver. Assim, esses relatos Puxa, realmente nos emocionam e nos encorajam, né? Algumas vezes eu já pensei em desistir, porque não sei por que os meninos só querem nascer de madrugada. Então, às vezes, eu tenho que sair daqui de casa de 1 hora da manhã, né? 2 horas da manhã e voltar no outro dia. Dessa última vez, emendando 2 partos. Então, assim, eu tenho 2 meninas pequenas e meu esposo está aí, é, né? Assistindo também a live. Como né, tem alguns ministérios que são da pessoa, mas que se o seu esposo ou a sua esposa não servirem no ministério junto com você, você não consegue. Então, assim, não eu consegue. agradeço muito a Deus por ter um esposo compreensivo e que me apoia nessa escolha e nessa missão, porque se eu também não tivesse ele para me dar o suporte, nem todo o cuidado com as meninas, eu também não conseguiria atender, né, as gestantes que me procuram, Não. né? Minha sogra também, que está sempre aí, minha mãe, as tias. Sou grata a Deus pela vida de todos eles, porque também a gente precisa desse suporte por trás para poder a gente conseguir sair e assistir a essas mulheres. Mas realmente é uma grande dádiva do Senhor. Assistir, parir é incrível, né? Assim, você sentir aquele ser saindo de dentro de você, saber que foi o Senhor quem fez, assim, só quem pariu mesmo é que pode descrever. Não tem nem palavras para descrever esse ato, né? E você acompanhar, ver uma vida ali nascendo, gente, é incrível, é incrível. É muito, Imagino. muito graça sobre graça do Senhor. É lindo. Poxa vida. Eu fiquei pensando se a gente que participa de coisas assim, do tipo, alguém que faz um chá do bebê, né? Tá envolvido em uma festinha, aquilo é marcante. Eu me envolvi em algumas gravidezes tirando fotos de algumas irmãs. Quem queira que não, eu passei na história da vida delas. De alguma forma, eu registrei um momento, né? Às vezes eu encontro algumas mães e foi aquela ali que tirou as suas fotos quando você estava na barriga. Fala para a criança, né? Imagine você, assim, que participou do momento mais crucial, digamos assim, trazer a luz, ajudou a assistência nesse sentido de esteve lá nos momentos mais cruciais, digamos assim. Eu acho que deve ser algo realmente marcante. E as crianças devem, talvez até, dependendo da a mãe, né, tem esse contato contigo, eu acho que as crianças acabam que também nutrem uma certa afeição por você, pelo fato de ter estado num momento tão importante. E eu acho que no passado, eu não sei se tinha um outro nome, madrinha, não sei, mas alguém que parecia ajudar tanto naquele período e a mãe sempre reportava que ela esteve comigo naquele momento, alguma coisa assim. Então são pessoas que marcam mesmo, de alguma forma Deus usa. Esses depoimentos são lindos, Elisângela. Acho que você deveria fazer um quadrinho e montar, guardar no lugar da sua casa, com as fotos das gestantes. Foram quantos até agora que você acompanhou? Eita, nunca, não Contou, não. contabilizei. Não, Mas deve ser um bom mas número aí, já, graças a Deus. eu acho que tem mais de 10. Mais de 10, Mais de com 10. certeza. Que bênção. Tem. Que bênção. Muitas, muitas vezes. Então, antes de encerrar a live, né, já agradeci a irmã Elisângela, agradecer também aos irmãos e irmãs que estiveram presentes. Compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que foi, então, difundido aqui, né, pela irmã
Elisângela, para que mais mulheres então tomem essa decisão de ter um parto normal e assim poder colher os frutos. Então, antes de encerrar a live, eu gostaria de fazer o sorteio. Sorteio de mês de abril ainda. Então, tem algumas pessoas esperando. 3 pessoas se inscreveram nesse sorteio. O sorteio será desse livro aqui, Florescendo em Meus Espinhos da Dor. E eu pedi para a Elisângela, ou ela escolher uma das meninas, para escolher o número de 1 a 3. E dependendo do número que ela escolher, vai ser então a ganhadora do sorteio, porque cada, cada pessoa tem um número já. Um número por ordem de chegada, digamos assim. Ninguém As está meninas não esperando, estão tchau. aqui. As Já tô meninas não aqui, estão aqui, né? Esté já dormiu, Cecília está já ali com o dormiu. Marlon. Sim. Mas eu estou aqui com os 3 papeizinhos, tem os números de 1 a 3, e aí eu vou Ai, que joia. sortear Vamos um ver aí deles. qual vai ser um sorteio Eu tenho, mesmo, viu? A né? caráter. Número 3. Número 3. Eu não sei se ela vai Quem estar aí, mas é será? a irmã Daiane Darling, do Ceará, Quixeré. Deixa eu olhar aqui o nome direitinho. Eu sempre esqueço o nome daquela cidade. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Então, a ganhadora do nosso sorteio, do livro Florescendo em Meus Espinhos da Dor, foi a irmã Daiane Darling Nunes, de Quixeré, Ceará. Flá, não foi dessa vez, tinha Flá de Curitiba esperando, tinha irmã Etel de Campina Grande. Não foi dessa vez, Vai, mas quem sabe de uma vai ter próxima, né? Parás de Maio? Vai ter Parás de Maio? Eu acho que sim, eu tava pensando em fazer de outro livro, né? Tipo da Larissa Ferraro, ver outros Ah, livros, mas a muito gente bom. pode ver essa possibilidade, viu? Então, Deus abençoe as irmãs, muito obrigada por terem marcado presença, as amigas da irmã Elisângela, também que participaram do parto dela e pessoas que ela conhece, as demais pessoas que vão ter acesso a essa live. Deus abençoe nas suas escolhas, que você então leve em conta o que foi colocado aqui, muito bem colocado pela irmã Elisângela, e faça boas escolhas, que Deus te ajude. Como a irmã Elisângela frisou bem, colocar diante de Deus a primeira coisa, né? Porque a gente não sabe a vontade de Deus para você. Seja qual for ela, é boa, perfeita e agradável. Deus Amém. nos ajude a honrá-lo em tudo. Muito obrigada mais uma vez, Elisângela. Quem sabe Obrigada a até uma você pelo próxima. convite. Não é? Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Então tá, Deus abençoe, irmãs. Até Amém. mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.